Hoje eu tô sozinha, fui abandonada. Michael não vem, tô voltando de férias, né? Mas mandou saudações. Mas vamos lá então pro que interessa, né? Vamos continuar aí com a aula 7. Estávamos vendo aí nossa estrutura de controle de fluxo, né? E agora aqui estamos na parte 2, né? Vamos ver agora o if, else, né? Então, lembrando, né? É uma continuação, tá? Do que estávamos vendo na aula passada. Então, ó, na nossa última aula, nós falamos, né, das decisões com if e com else, vimos, né, como o programa, ele escolhe dois caminhos, né, faça isso se a condição for verdadeira, né, o nosso true, se não, faça aquilo, né. Mas, deixa eu colocar aqui para a gente poder prestar atenção nessa frase aqui, né. Mas e se, né, precisássemos de mais opções, né? O que que a gente faz aí? Ih, não tá indo aqui. Foi, né? Se a gente precisa de mais opções, né? Se o nosso chefe aí de cozinha, né, se ele disser, né, se isso, faça A, ok, uma opção. Se não, se, né, aquilo, faça B, uma segunda opção. Se não, se aquele outro, né, C, uma terceira opção, né? E se não der nenhuma opção for verdadeira, então a gente fecha aí esse nosso ciclo, que vamos ver aqui mais para frente, com o nosso else puro, né? O nosso else puro. Então, aqui, a título das nossas anotações, que eu sempre faço, né? O que seria essa parte aqui, né? Seriam mais opções. Prontinho. Então, olha, é exatamente isso que a gente vai aprender hoje, né? Com a estrutura do if else, né? Que é como lidar com múltiplas condições de forma organizada e eficiente. Tá? Então, ó, como é que a gente vai lidar, né, com essas múltiplas condições, né? E aprender aí essa estrutura, né? Então, a estrutura if-else, ela é a extensão do if-else, né? Então, ela nos permite, né, testar várias condições em sequência, né? Que o programa, ele verifica as condições uma por uma, né? Lembrando, de cima para baixo, tá? Sempre nesse fluxo, né? E o programa ele vai verificar, né, as condições uma por uma, tá? E executar o bloco de código da primeira condição que for verdadeira. Então, se temos várias condições, né, a partir do momento que ele encontrar a verdadeira, ele descarta todo o resto abaixo. Ele não precisa verificar as opções restantes, né? O que economiza bastante aí em termos de processamento, tá? Então, vamos passar para o próximo. Deixa eu fazer uma anotação aqui, que eu gosto sempre de deixar uma anotação, né? E vamos pensar aí, ó. Pense em um robô. Vamos pensar em um robô, né? Que precisa tomar decisões. Ok. Então, ele vai tomar aí, ó, a primeira decisão. Vamos ver qual vai ser a primeira decisão desse robô aí, ó. Se o objeto for azul, então pegue. Bem simples. Agora, e se não for, né? Ó, se não for, se ele for vermelho, então pegue. Então pegue não, desculpa. Então ignore, né? A gente vai pegar, nesse nosso exemplo aqui, se ele for azul. Então aqui, ó, se ele for vermelho, então, ó, ignora. Agora, e se não for vermelho também, né? Se for verde, vamos dar outro comando, joga fora. Ah, beleza. E aí eu vou fechar isso aí com meu senão. Botei junto aqui.
Se não, não faça nada. Então, veja bem, com esse exemplo aí bem bobo, né, e cru, o que que a gente viu, né? Temos um robô que ele tem que tomar uma decisão. E tem que ser tudo muito bem claro, né? Então, ele tem a primeira situação, né? Se o objeto for azul, ele vai pegar. Se não for, se ele for vermelho, ele vai ignorar. E se não for, né? Se ele for verde, ele vai jogar fora. Só que pode ser que esse objeto não atenda a nenhum desses três critérios. Para que a coisa não fique solta, né? Não fique sem um desfecho, nós temos aí o nosso último else, né? Nosso último else aí fechando tudo, que se não atender a nada, né? Então, não faça nada, tá? Então, com isso daí, nós temos, assim, um entendimento um pouco mais lúdico, né? Que aí dá para poder tentar acompanhar. Mas vamos para o próximo slide, que eu acredito que vai facilitar aí o entendimento, né? Então, aqui agora a gente vai lidar com a sintaxe básica, né, do nosso if else, né? Então, aqui, logo de cara, eu vou pedir para vocês imaginarem como se fosse um fluxo, tá, gente? De cima para baixo. Então, eu tenho primeiro aqui a minha primeira tentativa, tá? Com o meu if aqui. Vamos botar assim, primeira tentativa. Então, eu tenho aqui, ó, a minha primeira tentativa, o código a ser executado, né? Se a primeira condição, ela for verdadeira, tá? Eu tenho meu, logo abaixo do meu if, eu tenho meu else if. É a minha segunda condição, né? E se essa segunda condição também não for atendida, eu tenho a minha terceira condição, que é o meu outro else if. E tenho a possibilidade dessas três condições, ou seja, o meu if, o meu else if e o meu segundo else if, né? Que elas não sejam atendidas. Então, tem como ter um desfecho nisso aí? E aí eu coloco o meu bloco de else, né? Que é um bloco final, mas ele pode ser considerado opcional, né? Se nenhuma das condições acima for verdadeira, né? O código a ser executado, se todas elas não forem false, tá ok? Então, com isso, a gente já consegue fazer aqui alguma anotação para poder ajudar aí, né? Então, como eu tenho um fluxo nisso aí, como é que a gente pensa nisso daqui? Se essa primeira condição do if for falsa, ó, nós vamos para o primeiro else if. Se esse meu primeiro else if também for falso, eu venho para o meu segundo, ó. E se tudo ainda for falso, eu fecho aqui com o meu else, né? Então, ou seja, eu tenho aqui um fluxo, ficou perdido aqui. Eu tenho aqui o meu fluxo. Ok. Agora, ó, vamos imaginar essa estrutura aí como um funil. Então, vamos botar aqui ó, o nosso funil, né? Então, o que que esse nosso funil ele vai ter? Ó, não podem depois ficar colocando aí no comentário que Jéssica não sabe desenhar, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Eu tenho uma camada aqui, vamos fazer outra camada. Tenho outra camada aqui e tenho uma terceira camada aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três. Desculpa. Então, o que que acontece aqui, ó? Vamos focar aqui nesse funil. Como que isso acontece? Ó, o programa, tá? O programa verifica a condição, né? As condições. Uma por uma, né? E de escrever e pensar, eu achei que era mais fácil. E de cima para baixo. Prontinho, né? E aí, o que que acontece, né? Ele vai, ó, executar, né, o bloco de código da primeira condição.
verdadeira. Prontinho, temos aí já a nossa anotação, né? E como nunca é demais, lembrando que o fluxo segue assim, tá ok? Esse é o nosso fluxo. Então, temos aqui, ó, três condições. Se a primeira for verdadeira, né, ele não vai se dar o trabalho de verificar as outras. Ou seja, nós pulamos do primeiro bloco, né, do nosso primeiro else if, direto para o nosso resultado final, certo? Acho que assim fica um pouco mais claro, mas aí coloque aí nos comentários se ficou alguma dúvida com relação a essa parte, tá? Mas aqui, ó, eu fiz um fluxozinho aqui para poder tentar ver se melhora isso daí. Então, vamos lá. Deixa eu já tá até aqui na cor. Olha só, cada um desses aqui, ó, acelerar, atenção, parar. Eu estou fazendo aqui a simulação de um semáforo inteligente, né? Então, esse meu semáforo, ele é inteligente, ele tem o início dele aqui, né? Ele tem o meu if aqui, ó, igual. Olha a comparação aqui, tá? Se ele for igual a verde, né? E for verdadeiro, eu tenho um true, né? A ação do meu bloco será acelerar, tá? Se for falso, eu vou pular para o meu else if, aqui embaixo. Ó, vou pular para o meu else if aqui. Se esse meu else if aqui, ele for true, vai executar o bloco de mostrar que tem que ter atenção. Ok, mas se não, o sinal não estiver amarelo, ou seja, eu vou para o meu segundo else if, né? Ele é vermelho. Se ele estiver vermelho, se for um true, opa, eu sei que eu tenho que parar. Agora, se ele não for um true, né? Esse meu else if vermelho, eu vou fechar isso tudo aqui com qualquer outra cor, né? No caso, se der qualquer outra cor. Aí, o que que ele vai fazer? Se me der qualquer outra cor que não seja o meu verde, o meu amarelo e o meu vermelho, ele vai me dar um erro padrão, né? E aí, finish, acabou a conversa. Parte para a próxima ação que a gente queira que o programa execute, tá certo? Então, para colocar aqui uma anotação bacana, vamos lá, então, ó. Nesse caso aqui do acelerar, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Neste caso, né, se a cor for verde, ele acelera e sai da estrutura. Então, veja bem, se o primeiro logo de cara, né, o nosso if, for true, ele já de cara, ele acelera e ele sai da estrutura. Então, o que que acaba acontecendo aqui, né? Ó, ele não verifica depois se é amarelo ou vermelho, tá? Porque se ele fizesse isso, né, se ele fosse verificar se é amarelo ou vermelho, sendo que ele já tem um true, né? Então, esse código aí seria ineficiente, ineficiente, certo? Teria o porquê desse código acontecer, tá? E mais um detalhe aí, eu vou colocar um detalhe aqui nesse nosso else aqui, o último, tá? Nesse nosso else aqui. Vamos botar um detalhe nele aí, ó. Vou botar até assim para ficar bem organizado, né? E se a cor for azul, né? Se a cor for azul, não existe, né? Essa cor aí nas nossas opções, né? Não tem. Então, ó, nenhuma condição será verdadeira, né? Então, nenhuma condição será verdadeira. Então, se nenhuma condição é verdadeira, né? Então, aí já.
cai direto no bloco do else, né? Então, será executado, ó, executado direto o bloco do else, certo? Ah, muito bem. Que é aqui o nosso caso aqui do nosso erro padrão, tá ok? Então, passando, né, a gente já viu aí, né, a questão desse else if e else if, né? Então, nós temos ali um início, né? Temos o nosso início, temos a nossa condição, né? Se não atender a essa nossa primeira tentativa, né, com esse nosso if, a nossa primeira tentativa, nós vamos para uma segunda tentativa com o nosso else if aí. Então, vamos para a nossa segunda tentativa. Não, aqui é a nossa primeira, desculpa, primeira tentativa. Aqui é a nossa segunda tentativa. Caso não atenda, vamos para a nossa terceira. E caso não tenha nenhuma dessas alternativas, nós fechamos com o nosso erro padrão. Tá? Seguindo aí, agora é uma parte que precisa de uma atenção bem redobrada, né? Porque aqui é a importância da ordem das condições, né? Vou mudar até minha cor aqui para vermelho. A gente precisa de uma atenção redobrada nisso aí, tá? Então, ó, um ponto muito importante, né, na estrutura do if-else, né, é a ordem das condições, tá? Por quê? O Java, ele avalia, né, de cima para baixo. Então, assim que ele encontra a condição verdadeira, né, ele executa o bloco que é correspondente, né, ao true e pula o restante da estrutura. Então, eu coloquei três exemplos aqui. Né? Eu coloquei um código que é ruim, né? Ele não está errado, mas é um código ruim. Coloquei um código errado e coloquei um código correto, tá? Então, ó, vamos imaginar aí que a gente está numa classificação de idades. Então, aqui, ó, esse pedacinho aqui tem que ter, ó, muita atenção, bastante atenção. Coloquei aqui, ó, o meu inteiro como 25, tá? Então, ou seja, esse aqui é o meu padrão. A idade que está sendo avaliada aqui é o meu inteiro, essa minha variável idade, que é 25, tá? Então, o que acontece aqui nesse código? Ele já colocou a condição aqui, ó, maior ou igual a 18, certo? Essa condição aqui, ela é muito abrangente, ó, muito abrangente, tá? No início. Muito abrangente. Então, ó, o que que acontece? Eu vou colocar aqui agora nesse meu if, ó, a condição, né? 25 é maior ou igual a 18? Beleza, true. Acabou. Beleza. Qual é a necessidade de eu colocar o 12 aqui embaixo, o menor? Vamos lá. E se, né, ele não atender, se a minha variável idade lá em cima, ela for menor ou igual a 12? Beleza, essa condição nunca será testada se a primeira for true. Então, aí já não tem um muito porquê, né? Então, aqui no caso, eu botei adulto, adolescente e criança. Então, a criança vai ficar complicado nisso aí, tá? Botei aqui os comentários aqui embaixo. Ó, o nome desse tipo de problema, né? Vou até colocar aqui, né? É problema de engolir condições. Problema de engolir condições, tá? É quando uma condição, ela às vezes atrapalha a outra, né? O código está errado? Não está errado, mas vamos ver mais para frente que tem uma forma melhor de se fazer isso daí, né? Então, voltando aqui para os comentários, né, ó, saída, adulto, correto, né, para 25, né? Mas e se a saída fosse 15? Se a gente trocar aqui o nosso int aqui em cima, ó, para 15, opa, opa, desculpem, eu tenho que calibrar isso aqui melhor. Sai, foi, mudar isso aqui, ó, para 15, né? Então, ó, o meu if, ó, 15, maior ou igual a 18 é falso, né? Ok, então se ele é falso, aí eu vou ter aqui, ó, o meu else if 15 maior ou igual a 12, true. Então, ó, imprime adolescente, correto, beleza, né? Mas se fosse 5, a idade, né? Aí ficaria, ó, if 5 maior ou igual a 18, falso.
Else if 5 maior ou igual a 12, falso. Else, imprime criança, correto. Ok. Vai rodar? Vai. Mas vamos ver aqui para frente que não é a estrutura ideal. Agora vamos ver, né, um erro lógico, tá? E esse erro aqui é bem tranquilo de ver. Não tem problema algum. Vamos lá, deixa eu trocar minha cor aqui. Então, ó, pensar nisso daqui, né, que a gente tem uma ordem, que essa ordem, ela é importante, né? Porque a gente começa da forma mais restritiva, né, da forma menos abrangente, né, e, e aí vice-versa, porque também depende do contexto que estamos trabalhando, né. Mas o que vocês têm que pensar é que apenas a primeira condição, né, verdadeira, ela vai ser executada. Então, aí tem que, já dá para a gente começar a imaginar a ordem aí das nossas condições, tá? Então, vamos lá, vou ter que cuidar com a ordem, né? Exemplo do erro lógico, né? E se essa ordem for invertida, né? E a primeira pega a última, enfim. Vamos lá, que na prática que a gente entende mesmo. Então, esse 85 aqui, o que ele é, na verdade? Ele é a pontuação do aluno, né? Então, ó, é a pontuação Qual idioma? do aluno. Gente, a minha Siri tá falando sozinha, peraí, pelo amor de Deus. Eu estou dando aula e ela está querendo saber qual idioma que eu estou falando. Eu acho que é português, mas enfim, vamos voltar aqui. Eu tenho, ó, pontuação do aluno. Ó, se a ordem for invertida e você testar a maior faixa primeiro, né, pode dar um probleminha aí, né? Por quê? Ó, então eu tenho aqui a minha pontuação 85. Eu tenho o meu if aqui, né? Minha primeira tentativa, né? Então, eu vou botar a minha primeira tentativa aqui, a pontuação, que é 85, ela é maior ou igual a 70? Beleza, isso é verdade, é um true. Se isso é um true, ele não vai executar o que está aqui para baixo. Ó, então, ou seja, se eu coloco esse 70 aqui, ok, beleza, o cara passou, é true, o cara tirou mais de 70. Só que ele nunca vai poder ter no boletim dele um aprovado com excelência, por exemplo, né? Seguindo aí, né? Ele vai imprimir para o cara, ó, assistir print, LN aprovado, né? Esse será executado, porque deu true, né? 85 é maior ou igual a 70. Beleza. Então, ele não vai para o nosso else if. O que é o nosso else if aqui? Ó, é a nossa pontuação, que é 85. Ela é maior ou igual a 90? Beleza. Não, ela não é maior. Essa condição aqui, ele nunca vai poder chegar, entendeu? Porque se eu colocar aqui em cima que eu já tenho 90, vamos supor que a nota dele que fosse 90, né? Esse bloco aqui de cima já daria true e nunca executaria este daqui. Então, ou seja, mesmo com um 90, só iria aparecer, né, impresso lá, aprovado. Ele nunca iria ver aprovado com excelência. Ou seja, não é funcional. Ou seja, está errado, né? E aí, para fechar isso daí, né, botar aqui uma regrinha de ouro, né? Ó, regra de ouro. Regra de ouro. Vou dar até a cor. Ó, sempre comece pelas condições mais restritivas. Então, sempre pelas condições mais restritivas, tá? Nesse caso aí, esse código não é funcional, porque mesmo o cara tirando 90, se a gente colocar lá, né, na nossa índice, na nossa variável pontuação, 90, ele sempre vai ter impresso lá aprovado, ok? Mas ele não vai ter impresso aprovado com excelência, tendo que 90 é maior ou igual a 70, né? De qualquer forma, né? Mesmo tendo ali o nosso else if, tá? Passando para o próximo slide. No próximo slide, nós temos aí a ordem correta. Opa, volta. Temos aí a ordem correta, né? Então, para ficar bem marcada assim, né, que a importância da ordem é primordial, tá? Esse código aí, né, a gente tem
o mesmo exemplo, só que agora colocado, né, de uma forma com coerência, né? Por quê? Então, vamos lá para as nossas anotações. Eu tenho aqui a minha pontuação 85, né? Essa pontuação é o quê? É um fato, né? É a realidade, é a nota que a pessoa tirou. Ok. Então, eu vou aí para ver qual caminho, né, que o programa ele vai seguir de acordo com essa nota do aluno, que é 85. Então, eu tenho a minha primeira tentativa aí, né? Minha primeira tentativa aqui. Se o cara tirou mais ou igual a 90, né? Ele tirou 85. Então, o que acontece? Não, ele não vai atender a essa estrutura aí. Então, o que que a gente acontece? A gente vai ter que vir aqui para o nosso else if, né? Ou seja, aqui deu, ó, um false. Então, se aqui deu um false, nós pulamos para o nosso else if. Lembrando que se o cara tivesse tirado 90 aqui em cima, a gente já pararia, porque ele iria executar logo de cara o nosso if, o bloco do nosso if, tá? Mas como não foi, foi 85, vamos para o nosso else if. Pontuação maior ou igual a 70? Ok, nossa pontuação é maior ou igual a 70. Então, ele foi somente, ó, aprovado, tá? Mas e se, né, não for com excelência, né, ele vai, se não for só aprovado, né, nós temos a opção do else aqui embaixo para poder fechar tudo. Nesse nosso caso aqui, ele foi, porque no nosso exemplo ele tirou 85, tá? Mas caso também fosse um false, né, para esse meu segundo else, segundo não, desculpa, esse meu primeiro else if, eu fecharia e imprimiria reprovado, tá? Então veja como tem uma ordem, né, que é lógico, né? Então a gente tem que usar muito a nossa lógica, tá? Para que isso funcione. Não tem lógica eu colocar a nota 70 no nosso if aqui em cima, porque você tira a possibilidade da pessoa ter uma impressão mais precisa, né? Que no caso, pô, o cara que tira 7 é uma coisa, beleza, ele foi aprovado, mas o cara que tira 90, o cara foi aprovado com excelência, né? Então, tem coisinhas que fazem uma diferença, tá? Então, vamos aqui para a nossa observação, né? Vamos para a nossa observação. OBS, né? Ó, o primeiro true que o Java encontrar ele executar, agora tem que botar no verbo, né? Ele executará o bloco e pulará os outros, tá? Então, ou seja, encontrou o bloco correto, que no nosso caso aqui é o nosso else if, ele para por aí e acabou, porque ele só vai imprimir aprovado, certo? Então, vimos aí já as três opções, né? Um código que não é muito bacana, um pouco confuso, um código com errado, né? E um código feito numa ordem bacana, tá? Ou seja, a ordem importa, né? Sempre pense, né, na lógica de como as condições se encaixam, né? E deve ser, o que deve ser verificado primeiro para evitar que uma condição, né, geral engula, né, uma mais específica, tá ok? Então, esse é o aviso aí. Agora, vamos para o nosso mão na massa, né? Vamos classificar aí, botar isso tudo para trabalhar na nossa IDE. Ó, então, vamos lá. Cada um abriu aí a sua IDE, né, da preferência. Eu estou aqui usando o Eclipse, tá? Aí é tranquilo, como sempre falo, né, mas não custa nada dizer. A gente vem em File, New, tá, Java Project, aí cria, dá o nome, né, para o seu projeto. Depois que deu o nome para o seu projeto, ó, o meu aqui eu coloquei controlador, tá? Ele vai, né, abrir essa estrutura. Então, a gente vem aqui no SRC, clique com o botão direito, né? Agora, vamos abrir a classe, né? Abriu a classe, eu coloquei o nome da minha classe aqui como classificador de notas, tá?
E coloquei já a opção, né? Ele já veio aqui com o meu public class, tá? Então, dei início aqui, né, com o meu main. E agora vamos para o primeiro exemplo, né, que estávamos vendo, que vimos lá. Eu vou começar aqui colocando um double. Botei um double e vou criar a minha variável aqui, ó, nota aluno. Por quê? Eu já vou atribuir a nota aqui, que eu quero fazer essa comparação aí. Ponto e vírgula, beleza. Depois aí pode alterar esse valor para a gente poder brincar, né, e testar, né, a eficiência desse programa que estamos desenvolvendo agora. Mas o importante aqui, até esse momento, por que eu botei esse double, né? Porque eu quero que apareça a casa decimal, tá ok? Então, iniciei, fizemos lá na aula, né, nos slides, não, desculpa, no PDF lá, com um int, porque eu só utilizei números inteiros lá, mas aqui quis botar um exemplo com double. Então, o que que eu vou querer que seja impresso, né? Vamos para os nossos shell de print. Ó, vamos para os nossos shell de print. O que que eu vou colocar aí que vai aparecer? Então, vou abrir minhas aspas duplas aqui, né? Eu quero que apareça esse formato aqui, ó. Classificação da nota. Eu quero que apareça assim. Vou fechar tudinho direitinho, beleza. Então, logo após isso, né? Eu vou querer que apareça também isso aqui, ó. Aqui, ó, gente. Eu parei aqui por conta da dúvida lá da galera. Olha aqui no autocomplete, ó. Print, o B tá para Boolean, ó. Print, C, né? O char, ó. O double, o float, o int, o long, tá? Objeto, a gente tem os prints aí, ó. Os printf do que vocês quiserem, tá? Nós estamos usando aqui, ó, o ln, tá? Só para aí a gente vem aqui e começa dentro do nosso parênteses. Só porque vocês estavam perguntando lá essa questão do print do printf, print ln, tá? Temos aí várias formas para a gente imprimir isso aí do nosso programa. Mas vamos continuar aqui, ó. Quero que apareça também, ó, nota do aluno, dois pontos. Vou sair aqui do prontinho, dei um espaço, mas vou botar minha variável. Nota. Opa, nota aluno. Prontinho, fechado direitinho. Ok, então até esse momento aqui do nosso código, eu tenho a identificação, né, de que começa a ser executado ali, temos o nosso main ali. Temos aqui embaixo, né, colocamos o nosso double, né, a nossa variável aluno ali, 7,5, e agora sim, eu quero que apareça, né, vai aparecer classificação de nota e vai aparecer, né, a nota do aluno. Agora temos que colocar as condições, né, da forma como isso vai aparecer. Então, vamos aí para a nossa primeira tentativa. A nossa primeira tentativa vai ser o nosso if, né, que fizemos ali. Então, eu botei o meu if e agora eu vou colocar a condição. Ó, nota aluno, ela tem que ser, ó, maior ou igual a 9. Prontinho. Vou sair aqui da minha condição, né, abre minha chave aqui, porque eu estou começando o bloco. Lembra quando eu falei lá, tudo vai estar dentro desse bloco, né? Que se for true, aquele bloco específico vai ser executado. Então, aqui, ó, eu vou colocar conceito A, né? Porque se o aluno ele tirar 90, peraí que ficou fora aqui, peraí. Deixa eu botar isso aqui. Pronto. Então, aqui vai ser a primeira condição. Deixa eu até botar um comentário aqui, né?
Essa aqui será, ó, a, essa aqui será a primeira condição, tá? Então, aí vamos lá, agora sim, ó, system to print. O que que eu vou imprimir nisso daí agora? Eu vou imprimir, vou colocar o conceito A. Excelente. Então, vamos abrir aqui, ó, conceito, ó, bem parênteses aqui, ó. Excelente. Prontinho, sai daqui, vamos fechar isso aí. Prontinho. Excelente. Agora, né, o que que acontece? E se a nota do meu aluno não for maior ou igual a 9, que é o nosso caso aqui, né? Então, eu tenho que ter aqui uma opção. Só que, veja bem, eu fechei, eu abri o meu bloco aqui, eu fechei o meu bloco aqui, tá? Então, esse meu else, ele não vai entrar dentro dessas chaves do if, tá? Então, eu vou colocar a minha opção aqui, ó, separar. Prontinho, botei. Vou botar a minha segunda tentativa aqui, tá? Vamos colocar a condição dessa nossa segunda tentativa, tá? Ó, nota. Aluno, ela tem que ser maior ou igual, vamos botar aí 7. Maior ou igual a 7. Então, ó, se essa nota aí for maior ou igual a 7, eu vou abrir o meu bloco, né? O que que vai ser executado aí dentro, né? Então, vamos colocar aí um comentário, né? Ó, se não é, volta. Se não é A, né? Vírgula, então é B. Então, se não é A, é B, né? Ou seja, ó, maior ou igual, opa, ó, maior ou igual, ó, 7,0 e menor que 9, tá? Então, ou seja, esse meu else if aí, né? Ele só vai acontecer porque, né? Se não é conceito A, ou seja, se o meu if for false, né? Ele será B. Ou seja, né, essa minha variável aí, o nosso double que nós colocamos 7,5, ele se enquadra aqui, né, de ser maior ou igual a 7,0. 7,5 é maior. Então, ó, já que eu abri aí as minhas chaves do meu else if, né, da minha segunda tentativa, vamos ver o que que vai ser impresso nisso daí. Ó, vamos abrir aqui. O que que nós vamos botar aí? Conceito B. Conceito B. Ah, nem precisa dessa, só B, assim, ó. Pronto. Conceito B. E o que que é esse meu conceito B? É de bom. Deu bom. Prontinho. Fechamos aí, passamos a régua. Ou seja, tentamos ver se o cara, né, tinha o conceito A, não tem. Ele vai para a segunda tentativa ver se o cara é conceito B, né? Ver se ele se enquadra aí nessa opção. Vamos supor que ele não se enquadre nessa situação, então a gente precisa dar uma outra oportunidade para ele, né? Veja bem, novamente, prestar muita atenção, porque isso ocasiona erro, né? Eu abri o meu bloco do meu primeiro else if aqui e eu fechei o bloco dele aqui. Então, agora eu vou para a minha terceira tentativa, né? Ou seja, vou fazer um outro else if. Vou colocar a condição aí desse novo else if, né? Ó, nota aluno, sempre puxando, né, a mesma variável, né, que nós criamos lá em cima. Se não tivéssemos criado aquele double lá em cima, é,
iria dar erro, né? Não conseguiríamos fazer essa concatenação, tá? Então, ó, vamos botar aí maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5. Beleza, fechei isso daí. Agora eu vou abrir, né, esse meu bloco do meu segundo else, né? Então, o que que acontece aí, né? Se não é A, se não é B, então ele vai ser C, tá? Vou botar aqui, ó. Se não é, opa, se não é A, nem B, e nem, e nem C não, então ele é C. Ou seja, ele é C, tá ok? Então eu tenho esse bloco aí, já abri ele. Então agora vamos imprimir, né? Vamos ver o que que vai ser impresso nisso aí. Ó, o que que vai ser impresso nisso aí? Conceito C. E esse meu conceito C aí, ele é um conceito regular, tá ok? Podemos já fechar isso daí. Então, ó, o cara, ele pode tirar A, ele pode tirar B e ele pode tirar C, né? Agora, se ele não tirou nenhuma dessas possibilidades, né, a gente precisa fechar esse esquema aí e dizer para o cara o que que aconteceu com ele, né? Então, eu venho aqui, ó, eu vou sair do meu bloco, né, do meu segundo bloco, né, de else if, né, da minha alternativa C, e vou fechar isso aí somente com else. Então, eu não tenho mais um se não faça isso, eu tenho um se não faça nada. Então, se o cara não atingiu a meta nenhuma, a única solução para ele é sentar e chorar brincando. A única solução para ele é o else, né? É o final nisso tudo aí, ó. Então vamos botar aí uma, ó, se nenhuma, né, das anteriores for verdadeira, ou seja, né? Botar aí ou seja, né? A nossa nota aí, ela é menor, né, que 5. Nossa nota aí, ela é menor do que 5. Então, vamos abrir esse nosso bloco aí. Na verdade, já abrimos, né? Esse nosso último bloco aí desse nosso else. Então, o que que vai imprimir? Ele vai imprimir que o cara, ele tirou o conceito D, né? E o que que o conceito D é? Insuficiente, né? Insuficiente. Pontinho. Então, se o meu conceito aqui, ele imprimiu que é insuficiente, né? Eu vou sair de tudo, porque isso aqui é a minha última jogada, e aí eu quero fechar aqui esse programinha aqui, imprimindo, né, um, para dizer que não tem mais como passar, não tem outra possibilidade além do D, né? Apesar de que já fica bem claro com esse nosso último else, né? Mas, enfim, vamos botar aí um system out print. Vamos botar o seguinte, fim da, cas- fim da classificação. Prontinho, vou pular uma linha nisso aí, ó, lembrando, ó, para a gente pular a linha, certo? Não, temos que finalizar com ponto e vírgula aqui. Então, prontinho, já temos aí, ó, o nosso primeiro exemplo, né, que nós fizemos. Colocamos a nota maior em cima e depois essa nota foi descendo. Para quê? Para ter um sentido, né, para ter uma lógica, né, essa classificação de nota, tá? Então, agora vamos para um segundo exemplo. Vamos fazer agora um aí por idade, tá? Então, deixa eu botar aqui, deixa eu pular uma linha. Vamos fazer aí esse exemplo de
idade. Condições, acho, prontinho. Então, eu vou fazer esse exemplo aí, eu vou começar com int. Ó, vou começar com int, vou criar minha variável aí, ó. Idade pessoa. Igual, vou botar 17. Prontinho. Então, botei 17, né? Aí, qualquer coisa, depois a gente altera esse valor para ver com outras idades, né? Então, coloquei 17, porque eu quero que saia aí, né? Que seja impresso, né? System. E vamos lá. Eu quero que saia aí. Vamos botar aí os meus tracinhos, né? Ó, classificação por idade. Beleza. Vamos fechar. Prontinho. E mais o quê? Ó, system. O que eu vou imprimir agora aí, ó. Idade, dois pontos, mais a minha variável, mais eu quero que apareça o. Ah, ó, tá vendo? Tá ficando tudo verdinho aqui, por quê? Eu deixei tudo dentro da aspas duplas. Ó, vou tirar agora. Viu? Rapidinho ele corrigiu. Eu quero botar anos. Então, eu vou botar aqui, ó, anos. Eu quero que me dê essa idade aí, eu quero que apareça depois. Então, beleza, coloquei o meu int aí. Agora, o que que vai acontecer? Já dissemos, né, sobre o que que se trata esse exemplo. Colocamos aí a nossa variável inteira, atribuímos o valor 17 a ela, né, e comecei aí o meu classificador, o meu programa classificador de idade, né? Ele já está nos imprimindo, ó, classificação por idade, idade, né, mais a nossa variável, mais os anos. Agora, vamos colocar aí a, a nossa primeira tentativa aí para ver se a pessoa vai atingir o que irá aparecer, né? Então, eu vou começar aqui, ó, com o meu if, né, a nossa primeira tentativa, vou colocar a condição aí, né? A idade da pessoa, ela tem que ser menor que 12. Opa, aqui vai entrar o menor. Menor que 12. Ok? Botei idade da pessoa menor que 12. Peraí que tem algum erro aí. Ó, idade pessoa. Não, tá certinho. Idade pessoa. Não sei por que não foi. Idade pessoa menor que 12. Foi. Vou abrir minhas chaves aí. Ah, foi. Ó, idade pessoa menor que 12, né? Então, o que que vai imprimir? Se aqui no meu int a idade da pessoa for menor do que 12, eu quero que apareça, ó, eu quero que apareça a classificação criança. Pronto. Então, ó, se a idade for menor do que 12, vai aparecer a classificação criança. Mas e se, né, não for criança, né? Então, vamos sair aqui do nosso bloco if, né, da nossa primeira tentativa, e vamos botar o nosso else if, de novo, né? Botar aí a nossa variável, ó, idade pessoa. Ela agora tem que ser, ó,
maior ou igual a 18. Não, pera, desculpa. Que agora a gente vai fazer isso daí tudo com as condições lógicas, né? Eu já ia fazer igual o exemplo de cima. Então vamos lá. Então, aqui em cima eu coloquei, ó, que se ela for menor de 12 anos, tá? Eu vou ter aqui a minha classificação como criança. Agora eu vou botar aqui, ó, o nosso EE. Eu vou colocar uma condição aqui dentro desse else if, né? Dessa minha segunda tentativa. Então, ou seja, ele vai ter que atender aos dois quesitos que eu vou colocar aqui. Então, ó, tem que ser maior ou igual a 12. Ó, coloquei aqui, ó. Boto de novo a minha idade pessoa, menor que 18. Então, ou seja, se ela for menor do que 12, ela é uma criança. Mas se ela tiver ali, ó, entre, né, 12 e 18, então ela já vai ser, ó, vamos botar aqui, ó, 18. Fechei, vou abrir, né, as minhas chaves aqui para poder abrir esse meu bloco do else if, né? E o que que esse meu bloco do else if está dizendo aí para gente? Ó, entre 12 e 17, porque a condição aqui, ó, tem que ser menor que 18. Então, aqui, ó, inclusive, para quem gosta de matemática, aquele estudo dos intervalos, ó, aí eu inclusive aí. Então, beleza, temos aí, abrimos, né, o nosso bloco do nosso else if. Então, o que que vai ser impresso aí? Se a idade dessa pessoa entrar aí nesse, atender a esses dois quesitos. Lembrando que aqui nós estamos fazendo uma classificação, né, e colocando uma condição aqui. E essa nossa condição, né, esses nossos né, comercial, quer dizer que eu preciso atender. Ele tem que ser maior ou igual a 12 e menor do que 18. Então, se não atender as duas, não rola. Então, vamos para o nosso System Out Print. Então, o que que vamos colocar aí nesse nosso System Print? Classificação. Qual é a classificação? Adolescente, né? É um adolescentezinho. Então, beleza. É um adolescente. Fechamos aí. Vamos partir para a próxima, né? Lembrando que eu só vou fazer depois da minha chave, porque senão tudo acontece num bloco só. E aí não rola. Então, temos aí, ó, errado aqui, ó. Aí não puxou, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos para o nosso segundo else if, né? Se, ó, idade pessoa, agora ela é maior ou igual a 18, maior ou igual a 18, de novo, ó, idade pessoa, ela tem que ser menor do que 60. Pronto, ela tem que ser menor que 60. Colocamos aí a nossa condição aí nessa nossa terceira tentativa, né? Então, vamos abrir aí o nosso bloco, né, dessa nossa terceira tentativa, né? E esse bloco quer dizer o quê, né? Quer dizer entre 18 e 59, né? Ó, inclusive, tá ok? Então, aí, ó, eu tenho aí, o que que eu vou ter se atender a essa situação, ó? Eu teria aí da classificação um adulto. Pronto, terei um adulto. Beleza. Agora sim, né? Estamos vivendo numa era em que as pessoas se cuidam, né? As pessoas têm uma longevidade, sim. Então eu vou fechar isso tudo aí
com um else. Ó, não é mais else, é um else purinho para eu poder fechar isso aí. Então, eu vou fechar, vou criar aí logo de cara o meu else, tá? Ou seja, esse meu else, ele vai ser, ó, 60 ou mais, tá ok? Então, o que que vai imprimir aí nesse meu else? Ó, então, vou colocar de novo. Classificação, idoso. Prontinho. Fechamos aí. Veja bem, eu abri o meu else aqui, fechei ele aqui. Agora eu vou terminar, ó, tá. Vou terminar da seguinte forma, ó. Vou terminar assim. Terminei. Pulei. Prontinho. Vou fechar. Veja bem, já tenho aqui a minha chave que fechou o meu public state void aqui e tenho a chave aqui que fechou a minha classe. Então, ou seja, o meu programa está redondinho. Agora vamos ver se realmente vai sair tudo, né, o que nós pedimos que o programa executasse, né? Deixa eu rodar, que rufem os tambores. Ah, lá, ó, viu? Classificação da nota, né? A nota do aluno é 7,5. Ou seja, o conceito B de bom, fim da classificação. Pula para a próxima, por idade, né? A idade que nós colocamos lá no nosso, na nossa variável, que nós atribuímos a ela, foi 17 anos, né? Então, ó, qual é a classificação se a pessoa tem 17 anos? É um adolescente, está lá naquele meio, tá? Vamos tentar botar. Opa, fiz besteira, fechei tudo. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte, então, ó, vocês vão colocar outros valores, né, para a gente poder testar esse nosso programa, né? Essas nossas duas classificações. Fizemos a primeira pela nota, né, do aluno. Você vê que foi uma coisa simples, né? Era só primeira tentativa. Se atender a essa condição, beleza. Se atender a segunda condição, ok. E pulando sempre numa ordem certinha. O nosso segundo exemplo, além, né, dele ter que atender a situação, né, a condição, o que acontece? Ele colocou aí, né, a condição, vimos a nossa variável condicional aí do EE, ou seja, ele tem que ser, né, maior ou igual a 12 e ele tem que ser menor do que 18 para ele se classificar aí, né, entre um adolescente, tá? Então, finalizei essa aula hoje. Confesso que foi muito difícil sem o meu parceiro Michael, entendeu? Ele me dá todo um suporte, assim, né, para eu poder estar aqui com vocês, mas estamos seguindo aí com o nosso curso de Java básico para poder dar uma força aí para a galera, tá bom? Quem quiser, gente, compartilha, lembrando, né? Estamos começando agora, esse curso ele está evoluindo de acordo com os próprios alunos também. Então, toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Mas como estamos falando aqui de transmitir conhecimento, né? E conhecimento gratuito, e acredito eu que de boa qualidade, vamos compartilhar com a galera, tá bom? Deixa um comentário aí, tire suas dúvidas aqui, que eu terei o maior prazer em responder, tá? Tanto eu quanto o Michael quanto qualquer aluno pode deixar o seu comentário aqui. Valeu.